Afinal, como saber se o paciente melhorou ou não com a vacina de alergia que não seja de uma forma subjetiva? Ou seja, o paciente chega no consultório e, melhorei com a vacina, mas como quantificar isso? Né? Como realmente entender laboratorialmente se o paciente melhorou ou não com a vacina de alergia? Olha, o negócio é um pouco complicado, né? Porque todos os parâmetros laboratoriais que nos ajudam a praticamente ter o diagnóstico de alergia, eles não servem para o acompanhamento e para mostrar se houve melhora. Por exemplo, a própria imunoglobulina do tipo E, que é um parâmetro laboratorial, né, tanto na dosagem indireta através do teste alérgico, o prick test, o teste de punctura, como na dosagem direta através da técnica da imunocap, do imunocap pelo sangue. Ou seja, às vezes o paciente faz o exame antes de iniciar a vacina, a IgE está alta, né? A reação do teste alérgico está alta, e o paciente espera ter uma, por assim dizer, uma resposta também laboratorial, né? desse resultado, ou seja, espera pelo menos que a IgE baixe. E, infelizmente, apesar do paciente melhorar clinicamente, o que acontece? Às vezes a IgE até aumenta nos primeiros momentos do uso da imunoterapia, nos primeiros meses, depois ela pode se estabilizar e, em poucos casos, ela pode baixar. Mas a grande maioria das vezes ela se estabiliza, apesar do paciente ter melhorado clinicamente, apesar do paciente não desenvolver mais rinite, apesar do paciente não desenvolver mais sinusite, asma, bronquite, dermatite e tudo mais, ou diminuir muito a intensidade e a frequência dos sinais e sintomas, a IgE permanece a mesma coisa. Uma outra coisa também que poderia ser por assim dizer, dosada, né, seria a questão dos linfócitos T reguladores. A gente sabe que, a título de pesquisa, quando o paciente ele faz a vacina, ele aumenta a produção de um linfócito chamado linfócito CD4 regulador, que é o CD3, CD4, CD25, FOXP3, que expressa o fator de transcrição FOXP3, que é um fator de transcrição que produz um ambiente de citocinas que vem a regular, então, o organismo do paciente e fazer com que o paciente, então, não tenha mais alergia. Esse seria, por assim dizer, um marcador interessante, mas até então não se conseguiu encontrar nada disponível comercialmente que pudesse estar à disposição da comunidade médica para que o médico pudesse, então, medir antes da vacina qual era a quantidade de linfócito T regulador e depois da vacina qual seria também a quantidade de linfócito T regulador. Da mesma forma, a própria dosagem das citocinas, né? Ou seja, a gente sabe que existem determinadas citocinas, como a interleucina 4, a interleucina 5, a interleucina 13, a própria interleucina 31, que está muito relacionado a quadros crônicos de dermatite atópica e outros tipos de interleucinas, elas, bem na verdade, poderiam ser um marcador bem interessante também. Mas a título de pesquisa, a nível de universitário, você até tem uma certa evidência, mas não suficiente para tornar essa evidência comercialmente disponível. Ou seja, o médico também não consegue fazer a dosagem das chamadas interleucinas, ou seja, como eram as interleucinas que causam alergia antes e como estão as interleucinas depois do início da imunoterapia, depois do início da vacina de alergia. Outra situação também muito importante, que tem se comentado muito e que eu acho bastante promissor, mas que infelizmente ainda padece de validação científica, ainda padece de um quantitativo maior de publicações para que possa chancelar essa técnica, mas eu acho uma técnica bastante promissora e nos dá uma ideia, é justamente a medição dos anticorpos bloqueadores, né? Como eu havia falado, a gente não espera a baixa do anticorpo IgE, a gente espera um aumento dos linfócitos T reguladores e, junto com esse aumento dos linfócitos T reguladores, também um aumento do chamado anticorpo bloqueador da classe IgG4 em pacientes com processos alérgicos respiratórios e até dermatite atópica. No caso da esofagite eosinofílica é diferente. O anticorpo bloqueador IgG4, quando ele aumenta, ele é um marcador de gravidade para esofagite eosinofílica, mas no caso das doenças respiratórias, não. Ele parece sim, ele
parece mostrar que a gente conseguiria medir, por assim dizer, ou seja, medir antes da imunoterapia e medindo a cada 6 meses para ver se houve um aumento de anticorpo bloqueador específico àqueles alérgenos que porventura o paciente estava desenvolvendo reação e que nos motivou a fazer a chamada imunoterapia dessensibilizante específica, vacina de alergia específica, aquele tipo de alérgeno, por exemplo, ácaro, poeira não digo, né, mas o ácaro, o Dermatophagoide pteroníceos, o Dermatophagoide farinae, a Ablomia tropicalis e vários outros tipos de elementos, e a gente poderia então ter uma forma de quantificar essa melhora do paciente. Mas infelizmente os consensos ainda dizem que o anticorpo bloqueador não é também um método fidedigno e adequado. Outra situação também é tentar repetir o chamado teste de punctura ou prick test, né? Aquele teste onde a gente faz a medição indireta do chamado anticorpo IgE. Muitos pacientes nos procuram e falam assim: doutor, poxa, eu queria repetir esse exame para saber se eu melhorei do quadro clínico de alergia, se meu filho melhorou do quadro clínico de alergia através do exame, porque se o exame deu uma intensidade antes da vacina, que justificou a vacina, depois da vacina ele tem que dar menor, né? Mas infelizmente também os consensos mundiais de alergia, as sociedades médicas mundiais e também as publicações, elas não demonstram um viés que nos indique realizar novamente esse teste alérgico e esse teste alérgico então ser utilizado como método comparativo, né? E método de chancela da eficácia da imunoterapia. Então, a única chancela que nós temos para ver se realmente a imunoterapia, se a vacina de alergia, ela melhorou no paciente, são duas situações. Ou seja, a diminuição dos sintomas, se o paciente tem rinite, ele melhorou da rinite, está respirando melhor, isso é um marcador de melhora. Se o paciente tem asma, tem falta de ar e tudo mais, e melhorou da falta de ar, isso é um marcador de melhora. Se o paciente tem uma dermatite, por exemplo, dermatite atópica, iniciou a imunoterapia, a pele ficou melhor, isso é um marcador de melhora. E também o outro parâmetro é a diminuição do consumo de remédio. Se o paciente diminuiu o consumo de remédio nasal, se o paciente diminuiu o consumo de remédio inalatório, se o paciente diminuiu o consumo de antibióticos, corticosteroides, corticoide oral ou tópico, então, infelizmente, a gente só tem esses dois parâmetros certos, parâmetros realmente chancelados e que nos dão a certeza de que a imunoterapia ela funcionou e que o paciente precisa então manter a imunoterapia pelo menos durante aquele período preconizado pelo médico, tá bom? Agradeço a sua pergunta. Infelizmente, somente por enquanto, de maneira não subjetiva, mas de uma maneira que a gente não consegue quantificar através de exames laboratoriais. Um abraço, obrigado.